Boa noite, meu querido. Boa noite, minha querida. Tudo bom com você? Graças a Deus, graças e glórias a Deus, a gente está aqui para mais uma live, para mais uma palavra. A Bíblia, né? Ela contém a palavra de Deus e a palavra de Deus são as palavras de vida eterna. E é maravilhoso quando você entende o significado disso. E é mais maravilhoso quando você não apenas entende, mas você vive o significado disso. Sabe? Não foi assim comigo desde o começo, mas conforme eu fui aprendendo, fui conhecendo a palavra, eu vi que quando eu lia ela, vida nascia dentro de mim. É algo que eu não vou conseguir te explicar com palavras, mas eu desejo que você viva isso. Então, antes da gente começar, eu só quero te dizer isso. Só não, mas assim, eu quero te falar isso. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, vai gerar vida dentro de você. E se você não entende isso, eu te digo, viva isso. Porque entender isso na teoria nem se compara a viver isso na realidade. Que maravilhoso que você está aqui para mais uma live, para estar acompanhando a gente, para estar recebendo essa palavra junto comigo. Graças ao Senhor por isso. Fica até o fim, recebe essa palavra, compartilha ela, curte, comenta, compartilha. Quando você curte e comenta, o Facebook muitas vezes sugere isso para alguém da sua lista de amigos. Então curte, comenta, compartilha. Eu quero estar lembrando uma coisa. Muitas vezes a palavra que alguém precisa ouvir vai chegar através de você. Então talvez algum dos seus amigos no Facebook, algum dos seus contatos no WhatsApp, algum dos seus familiares está precisando ouvir a palavra que vai ser ministrada hoje. Mas essa palavra chegou até você. Então compartilha para que chegue até essa pessoa. Talvez a pessoa que está precisando ouvir essa palavra vai ter contato com ela através do seu compartilhamento. Então compartilha essa live, curte, comenta. E vamos para a palavra. Vamos estar iniciando antes com uma oração, né? Nosso Deus e nosso Pai, honra e glória continuamos a render a Ti, reconhecendo que tens cuidado bem de nós, tens cuidado bem dos Teus servos, dos Teus filhos. Glorificado é o Senhor por isso, Deus. Toda honra e toda glória pertencem a Ti, Rei dos Reis. Tu és santo e digno de louvor, ó Pai. Deus, nesse momento entregamos a Ti. O Teu Espírito Santo fale e ministre aos nossos corações, às nossas vidas. Pai, prepara-nos para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Abra mentes e corações em nome de Jesus e que venhamos abraçar a Tua palavra. E coloque em nós, Pai, sede e fome pela Tua palavra, pelo pão da vida que são as Tuas palavras, são as palavras de vida eterna, Pai. Deus, esse momento está entregue a Ti. Em nome de Jesus, são as coisas que pedimos e agradecemos. Amém e obrigado. Glórias a Ele. Agora sim, vamos para a palavra. É o seguinte, no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai estar lendo dessa vez a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Deixa eu só ver o capítulo que me fugiu da cabeça. Opa, não é Atos não, dessa vez eu errei até o livro. Livro de Marcos. Se você tiver com a tua Bíblia, você pode acompanhar. Livro de Marcos, capítulo 14. Mateus, Marcos, segundo livro. Marcos 14, versículo 1. Já está aqui. Que coisa. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 1. Se você está chegando agora, a gente vai estar começando a palavra agora ainda, não começamos a essa ministração a respeito desse tema, ainda não foi iniciada. Então você está começando, você está chegando agora, você chegou no início, está ótimo, glórias ao Senhor por isso. Vamos estar lendo? Em Marcos capítulo 14, versículo 1, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Versículo 2. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eu vou, um momento rapidinho. Amor, subir só um pouquinho, por favor. Pouca coisa aí, tá ótimo, obrigado.
Então, o que a palavra está nos dizendo aqui? A Bíblia basicamente está nos... Assim, isso é preocupante quando acontece na nossa vida, na nossa realidade. Deixa eu te contextualizar aqui de quem que a Bíblia está dizendo. É basicamente o seguinte: a Bíblia está falando que dali 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes, os escribas, procuravam como o preenderiam. Prenderiam quem? A Bíblia está falando de Jesus, que os principais sacerdotes e os escribas estavam procurando como preenderiam Jesus. Basicamente era isso, como prenderiam Jesus. Eles estavam buscando isso por meio de uma traição e o matariam. Como que eles fariam isso? Aí o que é mais preocupante está no versículo 2. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eu não chamaria de o que é mais preocupante, mas eu digo tão preocupante quanto. E isso é o que é preocupante. Estou repetindo muito a palavra preocupante. Isso é o que é preocupante na nossa vida. Basicamente a Bíblia está dizendo o seguinte, que os principais sacerdotes e os escribas, o único motivo para eles não matarem Jesus antes, naquele momento, é que dali 2 dias tinham 2 festas. Você conseguiu pegar? Você conseguiu captar isso? Que os escribas e os sacerdotes só não mataram Jesus antes porque tinha 2 festas. Aí você pode talvez me retrucar. Não, eles não mataram Jesus antes porque Deus não permitiu isso. Tudo bem. Se eles fossem para matar Jesus antes e não fosse o tempo certo, realmente Deus não permitiria. Só que eu me refiro ao interior deles, ao intuito do coração deles. Dentro do coração deles, o que impediu eles de tentar matar Jesus naquele exato tempo, naquele momento, foi que teriam 2 festas e eles não queriam causar tumulto. Você consegue entender a dimensão disso? De que o que estava impedindo eles de cometer assassinato era 2 festas. Teriam 2 festas e por isso eles não cometeriam assassinato naquela época, naquele momento. Eles esperariam as festas passarem. E eu quero que você entenda o quanto que isso é perigoso. Por conta que eles estavam prestes a matar Jesus. Imagina o quanto que isso seria horrível, o quanto que isso foi horrível para a vida deles, por exemplo. E o que isso tem a ver com a gente? Por que eu disse que isso é perigoso para nós? Por conta das travas da vida. Sabe? Já conseguiu pegar? Basicamente o seguinte: o que estava impedindo eles de matar Jesus, a trava que estava segurando eles de matar Jesus, eram 2 festas. Pegou já? Esse é o perigo para nós. Travas fracas. Existem 2 tipos de travas nas nossas vidas. Existem as travas que nos impedem de fazer coisas boas. Dessas nós temos que buscar nos livrar, mas não estaremos falando delas, então vamos deixá-las de lado. E existem as travas que nos impedem de fazer coisas ruins, coisas que nos autodestruiriam, coisas que nos prejudicariam e até mesmo fariam mal aos outros, coisas que nos fariam sofrer e fariam os outros sofrer. Existem travas nas nossas vidas que nos impedem de fazer certas coisas, fazer esse tipo de coisa. E basicamente, no caso que a gente leu, a trava deles era fraca. O que estava impedindo eles de matar Jesus eram 2 festas. As festas passaram, eles junto com Judas bolaram a traição. Jesus foi traído, crucificado, morto, e isso não foi uma bênção nem de longe para a vida deles. Ou seja, porque a trava que impedia eles de matar Jesus era fraca, eles acabaram fazendo o quê? Justamente mataram Jesus. E da mesma forma é as nossas vidas. O que tem te impedido de fazer algo horrível? O que tem sido a trava na sua vida que tem te segurado de fazer algo horrível, algo que te prejudicaria, algo que faria alguém próximo a você sofrer? O que tem impedido você disso? Quer exemplos? Tem gente que até hoje só não matou alguém porque tem medo das consequências depois disso. Vou te explicar melhor. Tem gente que até hoje tem a disposição para matar uma certa pessoa, tem a coragem para ir e fazer esse ato, e só não fez até hoje porque tem medo das consequências depois disso. Mas tem a disposição para matar, tem a coragem para matar,
Só não tenha coragem no momento para enfrentar as consequências depois. Isso é uma trava extremamente fraca, porque você tem ideia do que é um ser humano estar disposto realmente a matar e ter coragem de fazê-lo? E só não estar fazendo isso por medo de consequências depois? Isso é uma trava fraca. E a gente vê essa trava se quebrando quando a gente ouve de casos que tal pessoa ficou estressada, ficou muito irritada e matou tal outra pessoa. Quando a gente ouve quando a gente vê no jornal que uma pessoa A, depois de uma briga, depois de uma discussão, matou uma pessoa B. Ou seja, não tinha muita coisa impedindo ela de cometer assassinato, não tinha uma trava muito forte impedindo isso. E naquele momento dessa briga, por exemplo, essa trava foi rompida. A trava era fraca e foi facilmente rompida e assim o assassinato aconteceu, por exemplo. Vou citar melhor dizendo, eu vou explicar um pouco sobre isso. O medo em si é uma trava fraca. Sabe por que o medo é uma trava fraca? Porque diante de explosões emocionais, o medo é deixado de lado. Alguma vez você já fez ou falou alguma coisa que você naturalmente não falaria, mas porque você estava ou muito triste ou com muita raiva, você foi e falou, você foi lá e fez. Naturalmente, normalmente você não faria isso, não falaria isso. Mas porque você estava descontrolado emocionalmente, ou você estava muito irritado, ou você estava muito triste, aí você foi lá e fez aquilo que você não faria normalmente. Já aconteceu isso? Exatamente, essa é a questão. O medo é uma trava fraca. Quando eu não faço algo apenas por medo, é uma trava extremamente fraca, porque se eu me descontrolo emocionalmente, se existe uma explosão emocional em mim, o meu medo muitas vezes pode ser deixado de lado. É uma trava extremamente fraca. Outro caso de pessoas com travas fracas. Imagina um caso de uma mulher, ou melhor dizendo, vamos falar no sentido de um homem. Um homem que até só não traiu a esposa porque tem amor nos filhos. É uma trava fraca. Poxa, você está dizendo que amor nos filhos é uma trava fraca? Nesse caso é por conta que um homem não deveria estar disposto a não trair a esposa simplesmente por amor aos filhos, mas por amor e fidelidade à própria esposa. Quantos homens, por exemplo, que até hoje só estão nos seus lares, só estão com as suas famílias, só não foram embora por conta de amor aos filhos, por exemplo, mas o amor à esposa já acabou? É um problema e esse problema está sendo ignorado. A maioria dos problemas nos relacionamentos e nos casamentos, a maioria dos casamentos que terminam, dos relacionamentos que terminam, acabam por problemas que não foram tratados. Problemas que, se tivessem sido tratados, teriam sido solucionados. Mas aí a gente não vai entrar em assunto de relacionamento agora. A gente está falando sobre as travas, não sei se você está chegando agora. Nós estamos falando agora sobre travas que nos impedem de fazer coisas que nos fariam mal e fariam mal às pessoas ao nosso redor. Se nós temos travas fracas, o problema delas é que elas podem se romper facilmente a qualquer momento. Isso nos prejudicaria, nos faria mal e faria mal às outras pessoas, às pessoas ao nosso redor. Quantas pessoas, eu citei esse exemplo, não sei se você chegou depois, quantas pessoas até hoje não mataram alguém por conta de uma trava fraca, por exemplo, o medo da consequência, mas estão dispostas a matar? Quantas pessoas, eu já citei esse exemplo, né? Quantas pessoas não traíram por conta talvez do amor pelos filhos, mas estão dispostas a trair? Ou quantas pessoas que não se divorciaram do cônjuge por conta dos filhos também, mas estão dispostos a se divorciar? Em vez de cuidar do problema, ficam sendo segurados por uma trava fraca que pode ser rompida a qualquer momento. E esse é o problema das travas fracas. Quando elas se rompem, muita gente sofre. Aí você pode me perguntar, se essas travas são fracas, quais travas você me propõe que me manteriam seguro de me prejudicar e de prejudicar as pessoas ao meu redor? Eu não diria quais são elas, mas eu digo onde você as encontra. As maiores e mais poderosas travas, aquilo que mais te mantém seguro, aquilo que mais te protege, você vai encontrar em um relacionamento íntimo com Deus. Eu vou te explicar melhor. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você o ama. Quanto mais você o ama, quanto mais você o conhece, quanto mais você o conhece, mais você se torna parecido com o Filho dele, mais você se torna imagem e semelhança de Jesus. Quanto mais você se torna imagem e semelhança dele, mais você age como ele age, mais você ama ele. E
E se você ama Ele, você segue a palavra dele. Se você segue a palavra dele, você está extremamente bem guardado por travas poderosas, porque a palavra de Deus são travas poderosas nas nossas vidas. Eu quero estar lendo uma frase para você. Se você acha que tudo que a Bíblia fala, faça e não faça, você acha que é a Bíblia ou a igreja tentando controlar a sua vida, eu vou te dizer uma coisa. As proibições e instruções que existem na Bíblia não foram feitas para controlar as nossas vidas. Do contrário, não teríamos o livre-arbítrio. Antes, foram feitas para nos livrar de fazer o mal e de sofrermos o mal. Eu vou repetir. As proibições que existem na Bíblia, as proibições e instruções, elas não foram feitas para controlar a minha vida ou a sua vida. Do contrário, nós não teríamos o livre-arbítrio, porque nós podemos fazer o que quiser, o que queremos, melhor dizendo. Nós temos o livre-arbítrio. Então, o objetivo da Bíblia não é controlar a nossa vida, mas é nos impedir, é nos aconselhar, é nos livrar de fazer o mal para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Então, se eu posso te dar um conselho, não fique vacilando. Reflita sobre a sua vida. Pensa que grande bobeira você só não está fazendo por conta de algum pequeno motivo. Que grande erro você só não está cometendo por conta de algum pequeno motivo. Toma cuidado com essa pequena e fraca trava, porque ela pode se romper em algum momento. E isso vai trazer muito sofrimento para você e ou para as pessoas ao seu redor. Então seja vigilante e cuidadoso em relação ao que tem te impedido de cometer uma loucura, o que tem te impedido de cometer um absurdo, de cometer um grandíssimo erro, o que tem te impedido de cometer suicídio, o que tem te impedido de se mutilar, o que tem te impedido de trair, o que tem te impedido de talvez experimentar droga ou qualquer coisa assim. Pensa a respeito das travas na sua vida. O que tem te impedido de cometer grandes erros? São travas fortes? Eu te deixo o meu conselho. As travas mais poderosas você encontra na palavra de Deus. Você encontra em um relacionamento com Deus. Então, se eu posso te aconselhar, levante-se e corra para Jesus. Corra para Deus. Quanto mais perto você estiver, mais perto você vai querer estar. Quanto mais você o conhecer, mais você vai desejar conhecê-lo. Quanto mais você experimentar da presença e da palavra dele, mais você vai desejar. Porque não há lugar melhor. Não há palavra melhor. A gente consegue perceber o quanto é maravilhoso através do relato de um homem, o salmista Davi, que diz: tira de mim tudo, mas não afasta de mim o teu espírito. Era um homem, um rei, que tinha muita coisa. Você percebe que ele diz: tira de mim tudo. Se ele fala isso é porque ele tinha tudo para ser tirado dele. Se ele não tivesse nada para ser tirado dele, ele não diria isso. Ele tinha muita coisa para ser tirada dele. Ele diz para Deus: Senhor, tira de mim tudo, mas não afasta de mim o teu espírito. Não há coisa melhor do que a presença de Deus, do que relacionamento com Deus. Não há ninguém que te preencha, te guarde, te livre e te conduza melhor do que o Senhor. Eu deixo isso para você nesse sábado, nesse fim de semana. O interessante é que cada live tem sido uma oportunidade tremenda de, melhor dizendo, da sua vida ser abençoada. Mas tem muitas bênçãos que nós temos que pegar. Tem muitas bênçãos que nós temos que aceitar. Talvez você esteja acompanhando a gente já tem algumas lives. E talvez você esteja perdendo de alguma forma a oportunidade de ser abençoado. Ou talvez essa seja a primeira live que você está vendo. Não perde a oportunidade de ser tamanhamente abençoado. Eu estava lendo essa semana sobre Saulo. Pegar em Atenas. Atenas era uma cidade extremamente religiosa. Só que era uma cidade religiosa que buscava falsos deuses. E eles até buscavam no nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Só que eles buscavam da forma errada. Eles faziam um santuário para Deus, como se Deus habitasse ali naquele santuário. E então eles estavam perdidos em meio à idolatria de falsos deuses. E Saulo apareceu lá. Saulo pregou a palavra. E a Bíblia vai dizer o seguinte: alguns zombaram dele, alguns creram nele, e alguns disseram que o ouviriam depois. Só que a Bíblia vai falar que depois disso Saulo pegou e foi para Corinto. Ou seja, aqueles que falaram que ouviriam depois perderam aquela oportunidade de serem tamanhamente abençoados. Não perde essa oportunidade.
Aqui você está ouvindo que não há nada melhor do que um relacionamento com Deus, não há nada que te preenche e te guarde mais do que isso, que te instrua corretamente do que um relacionamento com Deus, do que Deus, melhor dizendo. Então, aproveite esse fim de semana, faça com que esse fim de semana seja uma data marcante, um divisor de águas na sua vida, na sua história, que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você fale dessa data. Hoje é dia 13, você fale que dia 13 de junho de 2020 foi quando você começou a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, quando você começou a buscar a palavra dele, quando você ouviu a mensagem que te levou a buscar mais a palavra dele, começou a buscar que te levou a conhecê-lo mais. Faça desse dia um divisor de águas na sua vida. Levante-se e busque Jesus. No meio da escuridão da tua vida, Ele acende uma luz. Então, eu quero dizer a você, antes, na verdade, a respeito das travas, eu só quero dizer uma coisa sobre as travas que eu estive falando, as travas que te livram de fazer coisas que farão mal a você e farão mal às pessoas ao seu redor. Eu quero dizer uma coisinha sobre elas, voltando rapidinho, para a gente estar fechando a mensagem. Essas travas te livram, ou melhor dizendo, essas travas asseguram, colocam em proteção a sua vida emocional, a sua vida espiritual, a sua família, as suas emoções, o seu relacionamento. Essas travas guardam você, guardam as mais diversas áreas da sua vida. Então, essa mensagem eu quero encerrar dizendo: busque as travas. Vamos estar orando? Nosso Senhor e nosso Pai, te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez recebemos tamanha graça do Senhor, recebemos a Tua Palavra. Obrigado pelas Tuas palavras de vida que fluem dentro de nós, Deus. Glórias a Ti, fluem como rios de águas vivas. Obrigado por isso, Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo fale mais aos nossos corações, nos ensine mais da Tua Palavra e nos conduza cada vez para mais perto de Ti, nos Teus retos e perfeitos caminhos, Senhor, durante todos os dias de nossas vidas. Livra-nos de nos desviarmos, seja para a direita ou para a esquerda. Abençoa as casas e famílias de cada um dos que estão ouvindo. Abençoa a vida de cada um dos que estão ouvindo. Tudo continue seguindo segundo o Teu querer. Essa semana, agradecemos pela bênção que foi. Estamos encerrando essa semana, né, Senhor? Está acabando já, tem mais algumas horas apenas. Obrigado por nos permitir estar, passando esse fim de semana, esse final da semana, ouvindo a Tua Palavra. Essa nova semana que se inicia, deixamos desde já em Tuas mãos. Que seja uma nova semana cheia da Tua presença, cheia da Tua Palavra, cheia do Teu Espírito em nós. Mas que também venhamos, é claro, buscar a Tua Palavra, buscar a Tua presença, buscar o Teu Espírito. Encha-nos de sede por Ti, encha-nos de sede de Ti. São as coisas que pedimos e agradecemos. Tudo continua entregue em Tuas mãos, Senhor. Em nome para a glória do Teu amado Filho, nosso Senhor, Jesus. Amém e glórias a Deus por isso. Meu querido, precisando, pode estar mandando uma mensagem para mim na minha página privada, se preferir. Talvez você só me conhece aqui pela página da IGD Mococa, do Face do IGD Mococa, da Igreja Internacional da Graça de Mococa. Meu nome é João Gilberto Trevisani. Então, se você quiser pesquisar minha página pessoal, quiser me mandar alguma mensagem, pode estar mandando. Continuem com Deus, todos vocês. Tenham uma excelente semana, maravilhosa e abençoada. Até!